Salve, salve! Seja você muito bem-vindo aqui ao nosso canal Latitude 10, eu sou o professor Luciano e estamos aqui indo para a nossa aula 9, para você que vai prestar o concurso aí da Polícia Civil no dia 9 de outubro e que precisa, né, desses conteúdos de História e Geografia de Rondônia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, tá? A nossa aula de hoje é principalmente para a gente tratar da Ferrovia do Diabo, assim chamada, né, carinhosamente chamada de Ferrovia do Diabo. Bom, nessa altura do campeonato, você já sabe que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é um dos monumentos históricos mais importantes do estado de Rondônia. Foi ela, inclusive, que trouxe uma leva enorme de imigrantes para essa região, o que favoreceu, inclusive, a criação do território federal do Guaporé, assim como os ciclos da borracha, né, que ela está intimamente ligada com o ciclo da borracha e com a questão do Acre, né, porque você já viu a gente discutindo isso nas aulas anteriores. Bom, a gente vai voltar um pouquinho à história para a gente entender por que foi construída essa ferrovia, quando foi construída e por quem ela foi construída, né? E as tentativas de construção ao longo desse período histórico aí do primeiro ciclo da borracha, tá? Já que ela foi ali construída, concebida nesse primeiro ciclo da borracha. A ferrovia, ela foi pensada justamente por uma questão geográfica do Rio Madeira, que são as corredeiras do Rio Madeira, que a gente já discutiu muito sobre a navegação do Rio Madeira no primeiro ciclo da borracha, a questão dos indígenas no Beni, todas essas aulas já estão aqui no canal. A gente já discutiu muito sobre essas dificuldades de se transpor as corredeiras, as cachoeiras do Rio Madeira. Então, por isso, se teve a construção da ferrovia. Aí a gente vai voltar lá atrás para falar ali em 1846, porque esse projeto ele é muito antigo. Ele não data ali do primeiro ciclo da borracha, ele data de antes ainda de tudo isso, tá? Ele vai datar ali, em 1846, o engenheiro boliviano, que, né, havia o interesse da Bolívia nessa construção, o engenheiro boliviano José Agustín Palacios, navegou os rios Mamoré e Madeira, tá? E defendeu essa ideia de ligação da Bolívia com o Atlântico através do rio Amazonas. Bom, e de que forma? Através de uma estrada, mas houve outros pensamentos de outras obras de engenharia nesse momento, tá? E aí, em 1851, olha só, os engenheiros estadunidenses Erdon e Gimbel navegaram os rios também, tá? E propuseram a construção de uma estrada para vencer os trechos encachoeirados ali do Rio Madeira. E aí, em 1861, o engenheiro João Martins da Silva Coutinho propôs a construção de uma estrada de ferro para vencer esses trechos de cachoeiras da região. Então houve ali vários estudos, várias pessoas passando por ali para verificar quais eram as reais condições desse espaço amazônico para a construção. Aí a gente tem as questões políticas por trás disso, as questões, né, de geopolítica do continente sul-americano. A ferrovia Madeira-Mamoré, ela se dá também, essa busca de construir essa ferrovia por causa da Guerra do Paraguai, ali que ocorreu entre 1864 e 1870. Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai, ele ataca a província do Mato Grosso, aqui no Brasil, né? E aí acaba isolando essa província mato-grossense da Bacia Platina. Então deixa a região ali totalmente isolada. E aí reforça mais ainda a necessidade de tirar uma parte dessa região do isolamento, reforçando essa questão da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E nesse mesmo período, né, a guerra ali de 1864 a 1870, a gente tem o Tratado da Amizade. O que foi o Tratado da Amizade? Que também a gente já falou sobre ele, que é o Tratado de Ayacucho. O Tratado de Ayacucho, assinado, né, em Ayacucho, ele visava ali uma resolução de limites entre a Bolívia e o Brasil tentando trazer a Bolívia para sua órbita geopolítica no momento de guerra. O Brasil queria atrair os países sul-americanos para o seu lado, contra o Paraguai, inclusive, né? Então ele foi para solucionar alguns problemas que nós tínhamos quanto à navegação, os limites, o comércio e extradição. Então o Brasil e a Bolívia entrou num acordo e resolveu algumas questões ali relacionadas a isso, tá? E aí o Brasil ele começa também a colaborar nesse sentido da construção da ferrovia. E aí o Brasil despacha os irmãos Keller, tá? Que eram engenheiros alemães, para estudar a construção da ferrovia na região. Esses irmãos alemães, eles vêm para a região,
eles fazem os estudos e eles já alertam o governo brasileiro sobre a insalubridade da região. Olha, é uma região muito insalubre, para construir um empreendimento desse porte, haverão dificuldades muito grandes por causa das doenças, por causa de ataques de indígenas, por causa do clima, é muito hostil essa região. Então já faz um alerta ali, já é uma previsão do que a gente vai ver para diante. E aí o tempo vai passando, ali ainda em 1867, o general boliviano, né, comandava ali o país, Quintín Quevedo, busca recursos então para a construção da ferrovia. A Bolívia não tinha recursos ali logo de cara para a construção dessa ferrovia, então eles vão atrás desses recursos. Aí em 1868, o engenheiro estadunidense George R. Churchill, né, que fica muito conhecido pela essa tentativa de construção da ferrovia, a serviço do governo boliviano, então apresentou um plano de construção de canais. Primeiramente, queriam se construir canais no Rio Madeira e não uma ferrovia. Aí posteriormente ele percebeu que não era uma boa ideia, porque seriam muitos canais, porque eram muitas corredeiras, e aí ele mudou o projeto para uma ferrovia. E repito, haviam ainda nesse momento só estudos. O que eles estavam fazendo ali era especulando, estudando para entender como se chegar numa resolução para vencer essas cachoeiras do Rio Madeira. Aí no dia 20 de abril de 1870, Coronel Churchill obtém a concessão do Brasil para construir a estrada de ferro. Por que a Bolívia que estava construindo e a concessão era do Brasil? Porque a ferrovia correria sobre o território brasileiro. Então por isso o Brasil que concedeu essa área para a construção da ferrovia. O Brasil concedeu uma área gigantesca para Churchill, não só para a exploração da ferrovia, como também exploração territorial nesse trecho da ferrovia, tá? E o Brasil exigiu, a partir de então, que fosse organizada, né, uma nova companhia, uma companhia que deveria se chamar Madeira and Mamoré Railway, que seria o nome Ferrovia Madeira Mamoré, tá? Churchill recebeu então essa concessão por 50 anos para que ele pudesse construir a ferrovia e explorar a região, né? Explorar economicamente a região. E aí em 1871, no dia 1º de março, foi incorporada então a Madeira Mamoré Railway Company e os banqueiros londrinos da Erlanger, acho que é isso, e Co. O que foi feito? Foi feito empréstimos, né, de Londres, da Inglaterra, para a construção dessa ferrovia. A Inglaterra emprestou dinheiro por meio de seus bancos para a Bolívia construir essa ferrovia. Lembrando que até aí o Brasil só cedeu a área. Só isso era o papel do Brasil nesse momento. Então os banqueiros condicionavam então a aprovação desse empréstimo, né, à contratação de uma empreiteira inglesa. Olha, os banqueiros ingleses disseram assim, ó, nós emprestamos o dinheiro, mas tem que ser uma empreiteira nossa, tem que ser daqui, a Public Works, tá? Essa Public Works Construction Company, que seria a responsável pela construção dessa ferrovia. Então Churchill também conseguiu que a Bolívia ratificasse a garantia ao empréstimo, né? Que a Bolívia, olha, vou precisar que a Bolívia faça essa garantia de empréstimo porque é muito dinheiro para a construção de uma ferrovia. Então a Bolívia foi lá e ratificou, pode fazer o empréstimo que a gente vai ratificar esse empréstimo. E aí, no dia 6 de julho de 1872, chega na região um grupo de 25 engenheiros, tá? E chegaram que era a Cachoeira de Santo Antônio, né? A região ali de Santo Antônio, e começou a construção dos primeiros alojamentos. Claro, já de imediato começaram os primeiros problemas. Nós estamos falando de uma região muito insalubre, que é a floresta amazônica. A dificuldade naquela época de se trazer trabalhadores, a dificuldade com as doenças, não se conheciam muito bem a proliferação de doenças como a malária, a febre amarela, ainda era um problema muito grande. E houve também um naufrágio de uma embarcação com muitos equipamentos da Public Works antes de chegar na região. E os trabalhos não conseguiam progredir. E ali em 1873, todos os trabalhadores já sofriam com febre, surtos de varíola, várias doenças que já atacavam, fora os ataques indígenas, principalmente da etnia do povo caripuna, que se opunha ali naquele momento à construção da ferrovia, justamente porque essa ferrovia tinha um traçado que passava pelo seu território. Então havia ali uma hostilidade muito grande desses povos. E aí a falta de alimentos, porque a região não era uma região produtora de alimentos, né? A falta de remédios, as dificuldades de contratar trabalhadores, acabou colocando ali a construção dessa ferrovia como uma interrogação nesse momento. E ali em 1873, tá, a Public Works entra na justiça em Londres
para rescindir o contrato, dizendo que foram enganados, né, afirmando que foi enganada sobre a extensão total da ferrovia e das condições da região. Eles falaram, não vamos mais construir a ferrovia, nós fomos enganados por Churchill. E aí a Public Works afirmou em relatório que a região era um antro de podridão e os seus homens morriam como moscas. Esse foi dito mesmo em relatório pela Public Works. Então permaneceram ainda até 1874, eles queriam provar que foram enganados por Churchill, né? E eles permaneceram até 1874, encerrando as medições para provar que foram ali de fato enganados. Aí nós vamos ter, encerra esse período ali até 1874 da Public Works e um abandono, tá? E aí vem um outro fracasso, agora o fracasso dos americanos. Primeiro foi o fracasso dos ingleses, agora o fracasso dos americanos. Churchill, então, consegue uma empreiteira americana para que construísse os primeiros 15 quilômetros da ferrovia, a Dorsal e Cadbury, tá? Que iria construir aquilo ali com os materiais deixados abandonados pela Public Works. Aí, em 17 de setembro de 1873, assinaram um contrato. Em 24 de janeiro de 1874, chega um grupo de engenheiros a Manaus. Olha, ainda estava a Public Works na região, ali alguns restantes de trabalhadores, e já tinham um contrato com outra empreiteira. Porém, essa empresa, a Cadbury, né, a Dorsal e Cadbury, retornam dias depois, né, após a morte de um dos companheiros de trabalho e abandonam a região, nem começam as obras ali na região. Só para a gente ver aí o traçado do que seria a ferrovia, né, o que hoje é a cidade de Porto Velho, né, o marco zero da ferrovia, e a cidade de Guajará-Mirim, né, a cidade de Guajará-Mirim às margens do rio Mamoré e a cidade de Porto Velho às margens do rio Madeira. Então nós temos esse traçado aqui, tá? Esse traçado aqui da ferrovia Madeira-Mamoré, 366 quilômetros, se não me equivoco, tá? Mais ou menos isso. E aí nós temos esse traçado da ferrovia com vários pontos. Lembrando que nessa época essa região era uma região ainda coberta por floresta amazônica, muitos grupos indígenas vivendo na região, havia uma insalubridade muito grande por essa região. Hoje já não é assim, é uma região já amplamente desmatada em grande parte, né, graças a, inclusive a esse processo de construção da ferrovia, e também uma região onde a produção agrícola já domina aquela área, ok? Continuando, aí nós vamos entrar em cena o Brasil. A Bolívia tem essas tentativas de construção, o Brasil entra em cena para tentar resolver essas questões. Na época, o Brasil ainda era governado por Dom Pedro II, né? A gente está falando de 1874, 1875, ainda não havia ocorrido o golpe, né, contra a família real. E aí, Dom Pedro II envia ao Congresso uma proposta, olha só, de suplementação dos fundos para a construção. O Brasil tinha muito interesse em construir essa ferrovia, né, para ocupar aquela região, tinha toda uma questão geopolítica. Com isso, o Churchill, né, o coronel Churchill, consegue um acordo com a Public Works, porque o Brasil, que era um gigante econômico na época, estava entrando no meio dessa construção. Aí, em 25 de agosto de 1877, foi lavrado o contrato com a P&T Collins, pelo dobro do preço, né, que foi cobrado pela Public Works, porque a essa altura o mundo todo já sabia da dificuldade dessa construção, nenhuma empreiteira ia pegar essa construção com um valor muito baixo. E aí, em 4 de janeiro de 1878, parte para o Brasil o vapor Mercedita, né, um navio com engenheiros para retomar então as obras. E é claro, não demora muito, os problemas surgem novamente, né, as doenças recomeçam, os ataques indígenas voltam, né? Quando eles chegam em Santo Antônio, na região de Santo Antônio, havia muita coisa abandonada pela Public Works, né? Havia muito material abandonado, haviam poucos moradores ali, apenas um grupo que era, na época, as Forças Armadas, um pequeno grupo ali de brasileiros e indígenas, era uma população muito marginalizada, vamos dizer assim. Então, é uma região muito de difícil acesso, de difícil fixação. E ali, em 4 de julho de 1878, inauguram os 3 primeiros quilômetros da ferrovia, tá? Em meio a doenças e os ataques indígenas, a P&T Collins consegue fazer o que nenhuma das outras, as outras duas anteriores conseguiu fazer. Mas, né, contudo, todavia, na primeira curva, a locomotiva Coronel Churchill descarrilou e acabou, né, ali frustrando essa inauguração aí do trecho de 3 quilômetros. A gente está falando de uma ferrovia que já se arrastava aí o processo de construção há mais de 10 anos
e que mal conseguiram inaugurar ali 3 quilômetros. E aí, em 16 de julho de 1878, o Coronel Churchill envia uma carta, né, admitindo que não conseguirá desbloquear os recursos para a obra, enviou uma carta para a empreiteira, dizendo para que a empreiteira se retirasse ali do local, porque não conseguiria, seria impossível os recursos, né, tentar desbloquear esses recursos da Public Works, que estava na justiça, e aí para encerrar a obra. E dia 16 de fevereiro de 1879, o perito inglês admitiu em relatório ser impossível a construção da ferrovia. Um perito inglês veio para a região e falou, olha, não tem condições, essa região é muito insalubre, não tem condições de construir essa ferrovia. Mas apesar de tudo isso, Thomas Collins, né, americano, tá, estadunidense, insistiu em permanecer no local. A Peyton Collins vem com muita vontade. Vamos lembrar um momento histórico aí que os Estados Unidos estavam se despontando como grande economia global e um processo de industrialização muito forte. E esse processo de industrialização ali na primeira e segunda revolução industrial, ele está ligado principalmente com a expansão das ferrovias. Quem tinha mais ferrovias, mais empreiteiras ligadas a isso, geralmente eram as economias mais fortes do planeta. Então, Thomas Collins, ele insiste nisso, até que no dia 3 de maio de 1879, né, ele mesmo é atravessado por uma flecha num ataque indígena no canteiro de obras. E ele quase vem a óbito, né, e aí veio a ordem dos Estados Unidos para que todos os americanos que estavam em Santo Antônio se retirassem e voltassem para os Estados Unidos. Contabilizou-se aí nesse momento mais de 141 mortes, entre elas, entre os 719 que vieram dos Estados Unidos, isso em 18 meses, e faleceram cerca de 300 a 400 trabalhadores brasileiros e bolivianos. Nós não temos um número exato da quantidade de pessoas que morreram na construção dessa ferrovia, dadas as dificuldades da região, a dificuldade de comunicação, a falta de dados e de informações concretas sobre esses trabalhadores. Os trabalhadores que trabalhavam ali na linha de frente, na abertura da floresta, no assentamento dos trilhos, esses trabalhadores ali morriam como moscas mesmo, infelizmente, tá? Aí, Coronel Churchill, né, desiste da construção e aí ele entra na justiça para tentar ratear os valores, né, entre os investidores que investiram ali nesse momento. Bom, e o Brasil então declara caduca a concessão da ferrovia em 1881 com essa desistência do Churchill, e aí o Brasil, todo mundo põe por encerrado essa questão, até certo momento, porque em 1879, né, o Brasil fala assim, olha, bom, já que estão todo mundo desistindo, aí o Brasil em 1879, no ano do abandono, né, da ferrovia, o Brasil, naquela situação de que a Bolívia se envolveu numa guerra contra o Chile e o Peru também, tá? E aí a Bolívia perdeu o seu acesso ao litoral, se tornando um país mediterrâneo, o Brasil se aproveita dessa situação para justificar a construção da ferrovia. E ali, em 1882, nós temos uma assinatura de um tratado que versava sobre a construção da ferrovia livre navegação. O Brasil, então, envia, em 1883, a Comissão Morsin. O engenheiro Morsin, né, ele vai para a região, essa comissão encontra as plantas originais de construção da Public Works, tá? Aquelas plantas que a Public Works fez toda a medição lá para provar que o Churchill havia enganado eles, e leva essas plantas até o Rio de Janeiro para fazer uma análise, né? E aí, dia 19 de agosto, a comissão retira-se da região pelas dificuldades, até mesmo para fazer as medições eram muito difíceis, graças à insalubridade. Bom, e aí em 1884, o Brasil envia a comissão Pincas, tá? Outra comissão, chefiada ali pelo engenheiro Júlio Pincas, que chegou a Santo Antônio no dia 20 de junho de 1884, regressando ali dia 10 de setembro de 1884. Bom, o que tem de coisa aqui de importante? Pincas e Morsing começa uma confusão enorme sobre o comprimento real da ferrovia e das condições. Começa então uma confusão para definir o tamanho real da ferrovia. Isso só foi esclarecido com o final da construção da ferrovia, que percebeu-se, né, que Pincas estava errado. Olha só, ele em pouco tempo ele levantou praticamente o dobro de informações que Morsing e todo mundo lá atrás vinha dizendo, olha, é muito difícil construir a ferrovia, é difícil fazer as medições. E Pincas, em pouco tempo, ele levantou dados, né, o que levantou suspeitas, inclusive, né, de que esses dados não eram confiáveis. Ele, em pouquíssimo tempo, levantou muito mais dados do que os outros que antecederam a ele. Então, havia essas divergências entre os dados, que só ficou provado em 1912 que Morsing estava certo e Pincas estava errado, né? E aí,
Dia 30 de maio de 1891, já a República, porque em 1889 cai a monarquia, a República cria um novo projeto, né, de ferrovia na região de Humaitá, olha só, a cerca de 200 quilômetros de Guajará-Mirim, a Madeira-Guaporé. Porém, tal projeto nunca saiu do papel, não tem nenhum vestígio de que esse projeto tenha ido adiante, tá? O Tratado de Petrópolis novamente entra em cena, que a gente viu lá na questão do Acre, né? E o Tratado de Petrópolis, o Brasil se compromete em um artigo nesse tratado pela construção por meio próprio ou por empresa privada para construir essa ferrovia ligando os seringais bolivianos até ao médio e baixo Madeira, para evitar, né, que a produção do látex boliviano ficasse estagnada e tivesse uma dificuldade muito grande de exportação. E aí o Tratado de Petrópolis ele vem para selar, de fato, a construção da ferrovia. No dia 12 de maio de 1905, nós temos o edital da concorrência, tá? Que é colocado para que empresas possam vir e oferecer ali seus trabalhos, né, para construção. E um cara chamado Joaquim Catrambi venceu a licitação. Bom, quem era esse camarada Joaquim Catrambi? Ele era basicamente um testa de ferro de Percival Farquhar aqui no Brasil. Percival Farquhar era um magnata de construção de ferrovias, principalmente na América e principalmente no Panamá e em Cuba, que são países de climas tropicais como o Brasil, né, com dificuldades de construção desse tipo de empreendimento. Farquhar já conhecia muito bem e sabia muito bem como construir ferrovias em regiões desse tipo. E aí o Brasil contrata a empresa por um preço, essa questão de contratar empresas com um preço muito abaixo do que os técnicos avaliavam e indicavam, não é de hoje, tá, que o Brasil faz. E aí o Brasil contrata essa empresa do Catrambi que estava num preço muito abaixo do que todos os especialistas indicavam. Falavam, olha, é impossível. E aí Percival Farquhar entra em cena, né? Joaquim repassa essa concessão para Farquhar e inicia os trabalhos sobre a responsabilidade da empreiteira May, Jekyll e Randolph, com sede nos Estados Unidos em Nova York, tá? E aí os problemas, é claro, ressurgem. Havia uma dificuldade enorme de atrair trabalhadores, visto assim que muitos desertaram para trabalhar nos seringais. Vocês lembram na aula passada que a gente falou sobre as condições, né, do primeiro ciclo da borracha, nas duas aulas anteriores, que os seringais não era um lugar muito bom para trabalhar, mas a construção da ferrovia era tão ruim que os seringais eram mais atrativos, tá? E haviam muitas rebeliões entre as turmas de trabalhadores, ataques indígenas, as doenças, então muita situação complicada na construção dessa ferrovia. E ali em 1907, já em 1907, começa a construção do novo ponto zero da ferrovia. E é nesse momento desse novo ponto zero da ferrovia, que deixa de ser em Santo Antônio por dificuldades de atracar ali na região, né, num ponto mais abaixo, que nasce o que hoje conhecemos como a cidade de Porto Velho, onde hoje nós temos os galpões da antiga estrada de ferro, né, toda aquela região ali no centro de Porto Velho. Percival Farquhar fundou então em agosto de 1907 a Madeira Mamoré Harry Company, que adquirindo essa concessão então de Joaquim. Em 1908, houve um aumento substancial no número de trabalhadores para 2.000 funcionários. É ali que começa uma questão que é muito importante na história, que é o rodízio humano, tá? Estima-se que morreram em torno de 6.000 trabalhadores na construção da ferrovia. Oficialmente, morreram 1.593, tá? A obra atraiu cerca de 22.000 homens e mulheres de diversos países. Aí nós temos uma torre de Babel na construção dessa ferrovia. Nós tivemos uma participação muito importante dos barbadianos, nós tivemos uma participação muito importante de panamenhos, nós tivemos uma participação muito importante de pessoas, principalmente da América Central, que já trabalhavam com Farquhar em outras obras ali na região e que vêm a Porto Velho, né, que hoje conhecemos como Porto Velho, para construir a ferrovia. Nesse período de 1908 e 1909, 95% da população de Porto Velho estava atacada por malária. As observações dos especialistas de saúde na época davam conta de que em 30 dias em Porto Velho, qualquer pessoa já teria contraído malária. Então era um período muito curto para você trazer trabalhadores, porque de 30 em 30 dias você tinha que estar renovando, fazendo esse verdadeiro rodízio humano para substituir as pessoas que estavam doentes, porque uma pessoa com malária não conseguia trabalhar. E ali em 1909,
nós já temos um aumento também de 2.800 trabalhadores na ferrovia. Percebam que vai aumentando o número de trabalhadores. E aí, diante desse caos, né, a empreiteira decidiu construir o Hospital da Candelária, que foi ali entre 1908 e 1911, que foi muito importante. Esse hospital garantiu a construção dessa ferrovia para tentar resolver ou amenizar os problemas de insalubridade da região. E nesse inteirinho aí, nesse momento, temos a visita de Oswaldo Cruz, tá, e Belisário Pena, que são dois importantes médicos sanitaristas do Brasil, que estiveram na localidade e eles indicaram algumas medidas profiláticas para tentar conter esses altos índices de mortes. Então, Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, né, que a gente conhece hoje como a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ele teve um papel fundamental na construção dessa ferrovia porque conseguiu ali trazer um pouco de esperança para aquelas pessoas que trabalhavam com os tratamentos contra principalmente a malária. E ali em abril de 1912, inauguração do último trecho da Estrada de Ferro Madureira-Mamoré. Parece que quando o Brasil botou a mão na obra, a obra aconteceu, né? Mas isso foi a custo de muitas vidas, muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo, o Brasil teve que investir muito para que essa ferrovia fosse acontecendo. Percival Farquhar, fazendo isso, de fazer esse rodízio humano, ele sabia que a obra era insustentável do ponto de vista econômico, mas ele visava que depois de pronta a ferrovia, ela teria então um retorno desse gasto gigantesco, né? E ele, além de tudo isso, Percival Farquhar, ele jogou investimentos mais rentáveis na hora de formar essa grande empresa, né, esse conglomerado de empresas para construir a ferrovia, ele jogou investimentos mais rentáveis de outras ferrovias para ter recursos para isso, né? E, claro, ele também não foi bobo, ele contratou, né, Dana Merrill, que era um fotógrafo que veio para a região para registrar esses horrores da construção, porque ele tinha uma ideia de que ele poderia, inclusive, conseguir uma indenização do governo brasileiro pela construção ser muito insalubre, pelas dificuldades. Ele queria provar que, de fato, a ferrovia tinha uma dificuldade muito grande para ser construída. E essas imagens que a gente vê são desse trabalho, né, fotográfico de Dana Merrill, que eternizou aí a ideia de uma ferrovia, a ferrovia do diabo, a ferrovia com uma dificuldade muito grande de ser construída. Bom, e aí o resto da história a gente mais ou menos já sabe o que acontece, né? A partir de 1912, a produção do látex, né, tem um declínio muito grande, né? Na verdade, tem um declínio. A Ásia passa a produzir muito látex, né? Ultrapassou a Amazônia. Os seringais amazônicos, então, entram em declínio, porque o látex amazônico tinha uma dificuldade muito grande de extração, dificuldade de locomoção, dificuldade de transporte, tudo isso, e encarecia muito. Então, o da Ásia era muito mais vantajoso e estava muito mais próximo dos mercados consumidores. E aí, esses esforços para a construção da ferrovia acabaram não sendo recompensados financeiramente, porque entram em declínio. E em 1931, alegando, né, que a ferrovia era deficitária, a Madureira-Mamoré Railway Company interrompeu o tráfego e abandonou a ferrovia ali, simplesmente abandonou. O governo brasileiro, então, estatiza a ferrovia, né, e restabelece o tráfego e nomeia o interventor para a administração da ferrovia, que passa então a ser brasileira e não mais, né, de empreiteiros, com Aloysio Pinheiro Ferreira sendo nomeado o interventor. Esse Aloysio Ferreira, que a gente vê em nome de escolas, de ruas, né, de estádios de futebol aqui no estado de Rondônia, foi um importante personagem nesse processo de estatização da ferrovia Madureira-Mamoré. Bom, e aí começa aquele filho que ninguém quer ter, né? A ferrovia começou a se tornar um filho que ninguém queria ter por causa dos gastos. Ela nunca trouxe de fato um lucro. Ela, infelizmente, no ponto de vista econômico, né, ponto de vista histórico, cultural, como monumento histórico, incrível para Rondônia, mas do ponto de vista econômico, infelizmente, ela não deu o retorno esperado pelos investimentos, os vultuosos investimentos. E aí começa a transferência de responsabilidade do tráfego da rede da Ferrovia Federal para a Diretoria de Vias e Transporte do Ministério de Guerra, né? E ali em 1966, o presidente Castelo Branco transfere a Estrada de Ferro para o Ministério de Guerra, e em 1972, o presidente Emílio Garrastazu Médici, né, vendo que a ferrovia não tinha condições de trafegabilidade e substituindo então essa ferrovia por uma rodovia, que seria a BR-364, né, que passaria na região, mais uma outra rodovia ligando Guajará-Mirim, e aí sugere a paralisação total, né, manda parar total o tráfego da ferrovia. Em 1981, tem a realização do seminário Madureira-Mamoré,
no qual foi solicitada a reativação da ferrovia e a preservação do seu acervo histórico, né? E início da reativação de 25 quilômetros da ferrovia de Porto Velho a Teutônio para fins turísticos, né? E aí foi reinaugurado um trecho apenas ali até Santo Antônio, que dá em torno de 7 quilômetros. Em 1991, nós tivemos a paralisação dos passeios turísticos nos trechos reativados. No ano 2000, aí depois nós tivemos uma reativação e no ano 2000, o trecho ferroviário entre Porto Velho e Santo Antônio foi paralisado de vez e de lá para cá nunca mais foi reativado. E em 2014 a gente teve ali mais um tapa, né, nesse monumento nosso histórico, que foi a grande cheia do Rio Madeira, onde os galpões, os antigos galpões da ferrovia, ficaram praticamente debaixo d'água pela grande cheia do Rio Madeira, né, que alcançou proporções muito além do que já se tinha visto na região. E todo o acervo ficou, de certa forma, comprometido. Bom, depois de tudo isso, a ferrovia, esses galpões, né, e os elementos que ali estão, né, passaram por reformas, né, para tentar preservar e até hoje não foi reinaugurada. Até esse momento, né, que eu gravei o vídeo, não foi reinaugurada ainda para visitação do Museu da Estrada de Ferro. Houve toda uma revitalização, está muito bonito lá, mas ainda não foi reinaugurado para visitação pública. E aí fica essa questão que nós temos aí um gargalo muito, muito importante da nossa história, que infelizmente não foi preservado, né, esse trecho de, pelo menos de passeio turístico ali entre Porto Velho e a então Cachoeira de Santo Antônio, que hoje nós temos a hidrelétrica de Santo Antônio, tá bom? Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham uma boa prova, que vocês consigam ir muito bem. Esse assunto é um assunto muito importante e geralmente muito cobrado aí nos concursos dessa banca da Sebrasp, tá bom? Boa prova para vocês. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai tentar responder todos vocês. Um abraço e até mais.